volta a falar sobre o coronavírus. Eu estou aqui no estúdio com o Sérgio França, que é advogado da Comissão Especial de Direito do Consumidor da OAB, e com a Michele Boni, que é médica e infectologista. Chegou uma pergunta aqui muito interessante do Igor. Ele fala o seguinte: estou com uma viagem marcada para 3 de abril e ela incluiria a Itália. Mesmo com tudo isso, a empresa diz que os serviços estão sendo prestados normalmente e que o cancelamento gerará uma multa absurda. O que eu faço, doutor? Não obstante as empresas estarem prestando o serviço normalmente, o consumidor ele tem sim o direito ao cancelamento integral da passagem com o ressarcimento do valor sem a cobrança de qualquer multa. Nesses casos, no próprio portal da ANAC na internet, o anac.gov.br, ela orienta o consumidor a entrar em contato com a companhia aérea, por meio do serviço de atendimento ao consumidor, vai ligar para lá, vai tentar cancelar essa passagem. No caso do telespectador que não conseguiu, ele pode optar por registrar uma reclamação no canal também digital consumidor.gov.br, que é um canal do governo que permite a intermediação entre fornecedores e consumidores. Todas as companhias aéreas estão listadas e as companhias têm um prazo de até 10 dias para poder responder aos questionamentos, às reclamações. Ou então ele pode procurar um PROCON da localidade em que reside para tentar solucionar essa questão, porque já é um entendimento pacificado pela jurisprudência que o consumidor tem sim o direito ao ressarcimento integral. Mesmo que as companhias não sejam brasileiras, porque a orientação foi do Ministério Público Federal, mas e aí? E as outras companhias? Não importa. A companhia aérea ela pode ser estrangeira, ela pode estar, por exemplo, um voo em conexão, em parceria com uma companhia brasileira, só que ela presta serviços de qualquer forma, direta ou indiretamente, no território nacional. Então ela está, sim, submetida às leis brasileiras e, por consequência, também ao Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor esse direito. Vamos mais dúvidas. Há mais dúvidas aqui. A Shell Freitas pergunta: se no caso a pessoa que está com suspeita do vírus tem que ficar em isolamento domiciliar, sem contato com outras pessoas, mas e as pessoas que estão com ela dentro de casa? Como ele vai ficar em isolamento também? Como fazer com os familiares e parentes ali, doutora? Isso. Quando esses pacientes estão em isolamento domiciliar, todo mundo que convive no mesmo ambiente tem as mesmas orientações. As orientações, inclusive, que a gente passa para todo mundo, evitar encostar na pessoa porque está tossindo, espirrando, lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou utilizar a formulação com álcool gel ou álcool spray, manter sempre essa higiene. A pessoa que está com sintomas, que está tossindo, espirrando, tem que usar o lenço descartável e jogar fora depois, descartar e higienizar as mãos, porque você vai ter circulação ali. Mas essas pessoas que não estão com sintomas, que estão dentro das casas, também estão sendo acompanhadas pela vigilância. E elas também têm que ficar em estão sendo isolamento? orientadas. A princípio, sim, porque elas são contato próximo de um caso suspeito. Então, uma situação bastante delicada. Porque aí, meu marido chegou de viagem e está com suspeita de coronavírus, eu não vou trabalhar. Mas e aí, como é que a empresa vai reagir? É uma situação nova para todo mundo, né, doutor? Não tem como a gente saber como vai ser. Correto. Nesses casos, as empresas vão tratar cada caso concreto de acordo com as suas especificidades. Algumas universidades, por exemplo, já estão orientando os alunos, aqueles que, porventura, apresentem sintomas do coronavírus, ou sintomas de gripe, que procurem unidades de saúde e aí, devido ao atestado médico, eles não compareçam às aulas justamente para poder preservar a saúde pública ali daquela localidade, daquele ambiente. A Lilian Souza: como ficam as crianças nas escolas? Tenho uma neta na escola e estou com medo. Por enquanto não tem esse motivo para medo, né, doutora? Não, olha só. Os dados que a gente tem da epidemia, da pandemia que está acontecendo, mostram que os jovens, abaixo dos 20 anos, o acometimento é muito menor e a mortalidade é muito menor. A gente tem preocupação com os idosos, que esses sim têm mais chance de evoluir para formas mais graves, e é onde tem acontecido os óbitos. Agora, as crianças não se justifica se não tem ninguém sintomático na sala, se não tem ninguém com tosse, com febre, com coriza, que esteja na casa ou nas proximidades dessas crianças, a gente fechar uma sala de aula inteira para não ter aula porque está circulando na cidade. Não justifica. Ou no bairro, no município. Isso não se justifica. Então, a gente também precisa ajudar a diminuir esse pânico todo. Tá certo. O Reinan Santos pergunta o seguinte: deixa essas pessoas com sintomas de coronavírus em repouso em casa e aí não prejudica as famílias e o vizinho? Não teria um lugar específico para essas pessoas? É muito complicado. O isolamento é domiciliar porque essas pessoas não estão graves, elas não têm necessidade de internação hospitalar. Quem tem internação de necessidade, está com pneumonia, infecção mais grave, que precisa ficar internado, vai ficar internado. A gente tem o hospital de referência.
no estado para isso. Mas se a pessoa tem sintomas leves, que é o que acontece em cerca de 90% dos casos, são sintomas leves de resfriado, de gripe, mal-estar, febre, mas a pessoa está bem, está estável, ela pode sim ficar em casa e deve ficar em casa. É melhor do que superlotar o sistema de saúde também, exatamente, né? ou ficar circulando, né, nos ambientes, principalmente em lugares fechados, com menos ventilação, que tem risco de transmissão maior. Então, essas pessoas têm mesmo que ficar em casa. Tá certo. Eu quero agradecer a presença dos senhores. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Está todo mundo com dúvidas e é bom a gente esclarecê-las. Obrigada, viu? E em Iúna, um adolescente